Olá, bom dia, entrando aqui no Face também. Bom dia, sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de desenvolvimento comportamental de líderes e equipes. E hoje, o meu foco que eu quero conversar aqui com vocês hoje, faz tempo que eu não converso sobre isso, né? Por mais que vocês já saibam, faz tempo que a gente não aprofunda, então hoje eu quero conversar com vocês. Por quê? Que o nicho de liderança, né, ele é o mais promissor, ou pelo menos um dos mais promissores e lucrativos. E por que eu quero conversar sobre isso com vocês? Né? Porque muitos profissionais de desenvolvimento que têm um grande propósito, uma grande missão, um grande objetivo, né, que querem realmente fazer a diferença, querem ter um negócio lucrativo e sustentado, não conseguem realmente viver do seu conhecimento, do seu propósito, da sua missão. E muitas vezes isso acontece porque você está, né, escolhendo um nicho que você não vai conseguir com que o seu negócio seja lucrativo e sustentado. Né? Eu já conversei com vocês aqui várias vezes, mas não custa repetir, né, que quando a gente está escolhendo um nicho, né, quando a gente está escolhendo um nicho para atuar, né, nós temos que levar em conta algumas questões. Né? Uma delas é este nicho, né, com o qual eu desejo trabalhar, com o qual eu quero trabalhar, ele é os clientes potenciais, né, deste nicho. Eles são clientes que reconhecem a sua dor, eles têm um problema. Eles reconhecem que eles precisam de um desenvolvimento? Eles têm um problema para resolver? Segundo, o cliente potencial ideal é aquele cliente que, além de reconhecer que ele tem um problema, uma dor para resolver, e quando eu falo um problema aqui não é necessariamente só problema. Às vezes o seu cliente, ele tem um objetivo, certo? E se ele não está atingindo, ele tem algo que precisa ser resolvido. Então, é aí, mesmo no desejo, tem um problema a ser resolvido, certo? Não um problema no sentido negativo, mas um gap a ser resolvido. Segunda característica do cliente ideal, né? O cliente ideal, ele, além de reconhecer que ele tem um problema, ele precisa já perceber as consequências deste problema. Terceiro, ele necessita, além de reconhecer, né, as consequências desse problema, ele precisa querer resolver este problema. Quarto, ele precisa ter dinheiro para pagar. E talvez muitos de vocês aqui, o seu cliente ideal que você está trabalhando ou querendo trabalhar, se encaixe nesses 3 primeiros requisitos, que é, ele tem um problema, ele já vê as consequências disso na vida dele, ele quer resolver, mas ele não tem dinheiro para pagar. Então, se você estiver pensando no seu negócio, este não é um cliente ideal. Por quê? Porque ele não tem dinheiro para pagar, né, o processo de desenvolvimento. Por que eu estou falando disso? Né? Porque os nichos mais lucrativos são aqueles nichos que eles resultam diretamente num aumento de renda, de faturamento. E por isso que o nicho de liderança é um dos nichos mais lucrativos e rentáveis. Por quê? Tem vários motivos, quero trabalhar alguns com vocês aqui hoje. Primeiro, os líderes, né, na sua grande maioria, não foram preparados para serem líderes. Então, quando eles assumem um cargo de liderança ou conforme a empresa vai mudando, o próprio momento vai mudando agora, né, neste ano que passou, e isso ainda está presente, os líderes se depararam com muitas dificuldades, porque tiveram que inovar muito rapidamente. E muitos não estavam preparados para isso. Então, os líderes, eles estão constantemente necessitando evoluir. Se constantemente eles estão necessitando evoluir, por quê? Porque as metas aumentaram, porque o mercado mudou, porque as equipes mudaram, né? A cultura da empresa está mudando. Eles estão querendo ascender.
Tudo isso é problema, entre aspas, e por isso faz com que eles queiram e necessitem de desenvolvimento. E como eu disse, os nichos que mais investem, né, são os nichos que geram renda. E o líder, quanto mais preparado ele estiver, né, mais resultado ele traz, maior é a sua renda. Quando nós estamos falando de empresários no sentido de liderança, empreendedores, é a mesmíssima coisa. Um outro ponto pelo qual os líderes são um dos principais nichos, né, em termos de lucratividade, em termos de investimento, é que a grande maioria dos líderes não foi preparado para ser líder. Não foi preparado ao longo da sua carreira técnica muitas vezes, né? Ao longo das suas formações, ele não foi preparado para ser líder. E quando alguém assume um cargo de liderança, ele quer ter sucesso. Um outro ponto que faz este nicho ser tão lucrativo. Este é um nicho que te possibilita, né, você tanto vender para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Como assim, Liana? O líder, o profissional, né, que deseja alavancar sua carreira, que deseja ocupar um cargo de liderança, ele sabe que ele precisa desenvolver essas competências. Em termos de empresa, quando nós estamos falando da empresa, a empresa sabe que se ela não desenvolver seus líderes, ela não se desenvolve. Por quê? Porque é a liderança que toca as empresas. São os líderes que tocam as empresas. São os líderes que geram resultados. E aqui tem um aspecto interessante, que é o que faz, né, também com que este público seja tão atrativo, tão lucrativo, né, e um dos que mais investem. O líder, na verdade, ele não gera resultado por ele fazer. E é aí que muitos líderes, né, muitos profissionais extremamente bem-sucedidos, quando viram líderes, encontram grandes dificuldades. Por quê? Porque enquanto é ele profissional fazendo, e os empreendedores é a mesma coisa, né? Quando eles estão fazendo, o resultado depende deles, é do fazer deles, e aí tá tudo certo. O problema acontece quando ele vira líder e agora ele precisa que as pessoas façam, como ele fazia. O empreendedor é a mesma coisa. O empreendedor, enquanto ele está pequenininho, que é ele que faz, está tudo certo. E está tudo certo por quê? Está tudo certo porque é ele que faz. Só que o grande objetivo do empreendedor é ampliar o seu negócio, é crescer. E aí, quando ele começa a crescer, ele começa a ter que ter pessoas. E aí, quando começa a ter pessoas que ele precisa gerenciar, ele não sabe fazer isso. Ele não sabe liderar, ele sabe fazer. Só que quando nós vamos para um cargo de liderança, né, nós passamos do fazer para ajudar, influenciar as equipes para que elas façam. E aí entram as competências de liderança. Tem um outro aspecto que faz esse nicho ser tão lucrativo, né, e tão demandado. O resultado das empresas, o resultado das mudanças, elas só acontecem se os líderes sustentarem. Então, tem empresas que você vai entrar, né? Tem empresas que você vai entrar pelas equipes, certo? Por exemplo, micro e pequenas empresas, nós entramos pelas equipes. Médias e grandes empresas, nós entramos, quando falando, né, de empresas, nós entramos pelos líderes, ok? Só que mesmo nas micro e pequenas empresas, a porta de entrada geralmente é pelas equipes, certo? Porque o dono da empresa, o empresário, né, num primeiro momento ele não reconhece que o problema é dele, né? Para ele o problema é a equipe. E você vai entrar pela porta que estiver aberta, né? Neste caso, a equipe.
Só que numa primeira conversa, na grande maioria das vezes, já fica muito claro para você que o problema é o empresário, o problema é ele. Só que, se você começa a desenvolver a equipe e você não passa logo na sequência a fazer um trabalho com este empresário, com este líder desta equipe, a mudança não se sustenta. A mudança não se sustenta. Você já deve ter ouvido falar, acredito, né? Que qualquer mudança, ela é top-down. Dentro das instituições, dentro das empresas, começa de cima. E por que a gente diz isso e isto é uma realidade? Porque você pode fazer o trabalho mais maravilhoso que for. A equipe pode mudar muito, mas se o líder não quiser, ele mata isso no outro dia. Dali um mês, tudo voltou ao que era antes. Porque a liderança tem este poder. Ele tem o poder de implementar, ele tem o poder de sustentar uma mudança. E ele tem o poder de não deixar que as coisas mudem. E é interessante porque isso é em todas as áreas da vida. Quando, por exemplo, agora eu me lembrei, né? Eu acho que vale a pena falar isso, porque tem a ver com o mesmo conceito. Quando, por exemplo, né, um filho está com uma dificuldade e vai para uma terapia. Geralmente, o que, dependendo da idade do filho, claro, mas crianças, vamos partir de crianças, né? Se trabalha os pais. Por quê? Porque toda mudança ela é top-down. Ela vem de cima para baixo. Em todos os lugares, em todas as empresas, em todas as instituições. Então, trabalhar com líderes, né, é realmente impactar o mundo. Eu já comentei isso com vocês, né? Mas talvez alguns aqui não tenham escutado ainda eu falar sobre isso. Vocês sabem que eu sou psicóloga de formação, né? E eu quando... e na minha época, né? Quando eu fiz a minha faculdade, isso há 20 e tantos anos atrás, né? Não precisamos dizer os tantos, né? Mas há 20 e tantos anos atrás, e eu acredito que hoje isso ainda é uma realidade. A menina dos olhos da psicologia, da faculdade de psicologia, era a clínica. Só que eu nunca me identifiquei de trabalhar com a clínica, certo? Mas era a menina dos olhos, né? Quer dizer, falou em psicólogo, falou em trabalho individual, falou na clínica, em trabalhar, né, na área terapêutica. Eu nunca me identifiquei, né? Eu nunca me identifiquei com a área clínica. E aí eu quis, logo que eu saí da minha faculdade, eu fui trabalhar com empresas. E eu sempre gostei de trabalhar muito com líderes, sempre, né? Porque eu sempre entendi que era isso, que a mudança não se sustentava sem a mudança do líder, né? E eu comprovei isso inúmeras vezes dentro de empresas. Que às vezes eu fazia um trabalho maravilhoso com as equipes, né? Só que essas mudanças não conseguiam ser implementadas. E não conseguiam ser implementadas não era por má vontade das equipes, mas era porque o líder não permitia. E quando aí eu fui me direcionando cada vez mais para as lideranças por entender isso, né? Eu entendo que o nosso trabalho, né? O nosso trabalho, ele só se sustenta se nós entregarmos para os líderes, para as empresas, resultados sustentados. Então não adianta, pensando no meu negócio, agora falando, né, do nosso negócio, não adianta eu entrar numa empresa, fazer um trabalho maravilhoso com uma equipe, certo? A equipe sair super motivada, a equipe ali naquele momento desenvolver as competências. E ela vai para a prática e dali 2 meses está o empresário me dizendo que tudo voltou ao normal. E eu me dei conta inúmeras vezes
que isto acontecia sim. E acontecia não era porque o trabalho com as equipes não tinha sido efetivo. Não era porque as equipes não queriam fazer. Não era porque as equipes realmente não estavam fazendo ou não tentaram fazer. A mudança ela não se sustentava nestes casos porque o líder não queria aquela mudança. E aí, cada vez mais eu me dei conta exatamente disso, né? Não adianta eu trabalhar apenas com as equipes se eu não trabalho com os líderes. Porque o nosso negócio, por que hoje eu entro numa empresa e eu fico quanto tempo eu quiser dentro da empresa? Eu digo quanto tempo eu quiser porque cada um de nós tem o seu tempo e precisa reconhecer o seu perfil. Eu sou uma profissional da mudança, que gosta de trabalhar a mudança. Mudança de cultura, mudança, certo? Quando entra na fase da manutenção, e isto faz parte também, né? Eu não sou mais boa nisso, né? Eu não sou boa na manutenção, a manutenção não me motiva. Então, por isso que eu digo, eu fico até quando eu quero. Porque quando entra na manutenção, que agora é ok, se estabeleceu. Agora, para o próximo passo, tem um tempo aqui, né? Que a empresa precisa assentar. Agora, ela precisa realmente dar um tempo, recompor as energias, para daí ir para o próximo nível. Este é o momento que deu o meu tempo dentro daquele cliente. Isso é muito claro para mim. E cada um de vocês precisa reconhecer esse seu tempo, né? Quem gosta, quem quer trabalhar com empresas, né? E o que eu estava dizendo é por que eu fico o tempo que eu quero, né? Porque o trabalho com líderes é constante. O trabalho com as lideranças é constante. E quando você faz um trabalho dentro de uma empresa e gera um resultado, não tenha dúvida, essa empresa quer ficar contigo por muito tempo. E quer por quê? Porque ela sabe que você gera uma mudança e você gera uma mudança sustentada. E as mudanças, elas acontecem através da liderança. Nós não precisamos ir longe, pessoal. Nós não precisamos ir longe. Basta a gente olhar para o nosso cenário mundial e você vai ver o impacto que um líder tem. O impacto negativo que um líder causa. Ou o impacto positivo que um líder causa. Certo? E aqui tem uma outra questão que é importante também, né? Eu, de verdade, acredito muito que 95% dos líderes, eles querem fazer certo. Eles só não sabem como fazer certo. A intenção é positiva. Você pega 5% que são sacanas, que são loucos, que são psicopatas, certo? Esses você não atende, porque esses não vale a pena atender, certo? E não vale a pena atender por quê? Porque ele não quer mudar. Ele não deseja mudar. A essência dele não é do bem. E aí você pode ser a melhor profissional, certo? Você não vai gerar essa mudança. Empresas são a mesma coisa. Eu, de verdade, eu acredito que a grande maioria das empresas são empresas que querem fazer certo, que querem fazer o bem, certo? Muitas não fazem como os líderes porque não sabem como fazer. Mas quando você consegue mostrar isso para as empresas e trabalhar com elas, mostrando isso, a grande maioria muda o seu rumo, muda a sua postura. Tem 5% das empresas que, como os líderes, não vão mudar, são sacanas mesmo, certo? São empresas que não estão nem aí para as pessoas, são empresas que a relação é ganha-perde. E aí essas empresas eu realmente sugiro para você que você não atenda, porque é um dinheiro que não vale a pena.
E muitas dessas empresas vão querer te contratar sim, certo? Para fazer de conta. E é apenas manipulação. Mas você percebe isso claramente. E você pode escolher não atender. Eu não atendo. Eu, sinceramente, né? Nada paga eu deitar no travesseiro à noite, certo? E ter a minha consciência tranquila. E eu não compactuo, nem com líderes, nem com empresas que não tenham uma essência ética, uma essência de desenvolvimento, uma essência de realmente uma relação ganha-ganha. E essa é uma escolha minha, é uma escolha sua. Então, se você tem aí algum preconceito nesse sentido na linha, mas tem os líderes, tem muito líder que não quer, tem muito líder que é sacana, tem muita empresa que é sacana, eu vou te dizer que este é apenas um ponto de vista, certo? E é real. Tem empresas que são sacanas, sim. Tem líderes que são sacanas, sim, que são perversos. Tem empresas perversas. Estas você não vai atender. E estas são a minoria, certo? Estas são de verdade a minoria. Faz mais de 25 anos que eu trabalho com empresas. Eu posso contar nos dedos as empresas que tinham este perfil. E as empresas que tinham este perfil, às vezes, eu até não reconheci isto num primeiro momento. E fui fazer um primeiro trabalho. E quando eu fiz o primeiro trabalho, eu reconheci isto. Eu percebi que, não, aquilo era um faz de conta. Não, essa empresa tinha valores que não eram condizentes com os meus valores. E aí foi muito simples. Eu finalizei aquele trabalho e não atendi mais aquela empresa. E essa é uma escolha que eu faço e que você tem que fazer. Mas a grande maioria das empresas, muitas faziam coisas muito erradas, líderes que faziam grandes pisadas de bolas, posturas inadequadas. Mas eu garanto para vocês, na grande maioria das vezes, não era por sacanagem. É porque eles não sabiam como fazer diferente. Ou tinham uma crença, um modelo mental de que aquele era o jeito certo. E se tem algo que foi sempre muito presente na minha trajetória, e por isso eu amo trabalhar com líderes, amo de paixão, né? Porque eu realmente acredito que é nos líderes que a mudança acontece. A mudança individual, a mudança na empresa, a mudança nas instituições, a mudança no mundo, certo? É aí que está o poder. E é onde está o poder, é que está a mudança. Não estou dizendo com isso que nós não temos que desenvolver equipes, claro que nós temos, certo? Mas o que eu quero dizer para vocês é que dificilmente uma mudança acontece e se sustenta sem que os líderes tenham se desenvolvidos, sem que os líderes sustentem esta mudança. E são os líderes, né, que fazem as coisas acontecer por um simples motivo. É ali que está o poder. É ali que está a caneta. É ali que está o poder da decisão. Ok? Então, eu realmente sou apaixonada, né? Só que aqui tem um aspecto importante que a gente também precisa entender, né? Qual é, assim, o grande impacto, e era isso que eu estava falando, não terminei antes, né? Quando eu estava contando para vocês que quando eu comecei, né, na psicologia, que a grande questão era, a menina dos olhos sempre foi a clínica, eu nunca me identifiquei com a clínica, comecei a trabalhar com empresas assim que eu saí da faculdade, né, e fui me direcionando para a área de liderança, porque fui entendendo isto, né. Por outro lado, sempre eu tinha uma questão assim, tá, qual é a contribuição social, porque quem é da área de desenvolvimento, quem é da psicologia, quem é da área de humanas, tem isso sempre muito presente, né?
a coisa da contribuição social. E eu sempre me perguntava muito, né? Qual é a contribuição social que eu, Liana, faço quando eu trabalho com líderes, quando eu trabalho com empresas, né? Quando eu me foco neste nicho, neste público. Eu já sabia que para o meu negócio, este era o melhor nicho. Este era o nicho que melhor remunerava, era o nicho que mais investia. Para o meu negócio estava muito claro. Mas eu tinha a pergunta, né? De qual é a contribuição social que eu realmente faço com isso? Qual é a contribuição social, qual é o legado que eu estou deixando no mundo? Além do meu benefício próprio do meu negócio. Porque para o meu negócio isso sempre foi claro, né? De que eu só ia ter um negócio lucrativo e sustentado se eu focasse, né? Em empresas, em líderes e equipes. Simples assim, certo? Mas eu sempre tive o desejo de ser contribuição também para o mundo, não só para o meu negócio. Né? E teve um momento que eu vou contar para vocês que esse foi um questionamento que assim ficou muito presente por muito tempo e eu não me dava conta. Eu não conseguia ter clareza de que contribuição de verdade era essa. Até que um dia me caiu uma ficha que fez toda a diferença para mim, mas toda a diferença de verdade, que talvez para alguns isso seja muito claro, para mim lá atrás não era, né? Foi o dia que eu me dei conta que quando eu desenvolvo um líder, eu estou impactando as centenas de vidas. Porque se você já esteve dentro de alguma instituição, você sabe o quanto um mau líder, um líder inadequado, ele faz o inferno na vida de muitas pessoas. De muitas pessoas. Não só da sua equipe, de todo o seu entorno também. Por quê? Porque quem é líder não é líder só dentro da empresa. Quem é líder ocupa este lugar de uma forma informal em várias outras áreas da sua vida também. Quando eu me dei conta disso, né, de que quando eu desenvolvia o líder, eu não estava eu não estava trazendo bem apenas para uma pessoa. Eu não estava trazendo bem apenas para a empresa, no sentido de faturamento, ou deste líder para a ascensão da carreira dele. Eu me dei conta que quando eu desenvolvia um líder, eu impactava positivamente a vida de centenas de pessoas. Quando eu me dei conta disso, né, isso me trouxe de verdade uma paz interna. Porque se, mesmo quando eu estou trabalhando apenas com um líder, eu não estou impactando apenas a vida dele. Eu não estou ajudando apenas ele a se desenvolver, a ascender, a entregar melhores resultados, a prosperar na carreira dele. Quando eu estou dentro de uma empresa que eu estou desenvolvendo os líderes, eu não estou apenas ajudando essa empresa a ser mais sustentada, lucrativa, a ter mais empregos. Não, eu não estou fazendo só isso. Eu estou impactando as centenas de vidas. Centenas de vidas nas quais este líder tem impacto direto, dentro da empresa e fora dela. Porque quando nós desenvolvemos um líder, né, e aqui tem uma questão importante, né, que eu sempre falo e acho que vale a pena frisar aí. Enquanto eu tomo uma aguinha, me coloquem aí. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Eu consigo me fazer clara nisso que eu estou falando para vocês? Me digam aí, por gentileza, tanto aqui no Insta quanto no Face. Estava dizendo para vocês, né, deste grande impacto social, né, que nós temos quando nós desenvolvemos líderes. E aqui tem um outro aspecto que é super importante a gente entender, né? Quando nós trabalhamos com líderes, assim, ó,
Ontem, sábado, eu fiz uma live, né, falando sobre liderança, né? Porque quando a gente se propõe a desenvolver líderes, tem um aspecto que é fundamental. Nós precisamos entender de liderança, certo? Dos conceitos, das competências, que é para ajudar, poder realmente ajudar os líderes, né? E o que eu estava falando, né, me fugiu, agora voltou. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: quando nós estamos falando de liderança e de desenvolvimento do líder, né, exercer um cargo de liderança é apenas um papel que a gente desempenha a partir do que a gente é, certo? E é um papel como todos os demais papéis que a gente desempenha na vida, né? Eu desempenho o papel de mãe, eu desempenho o papel de mentor, eu desempenho o papel de líder. Liderança, ser líder, né, é um papel que você desempenha a partir de quem você é. Por isso que quando nós falamos de desenvolvimento de líderes, né, nós estamos falando em desenvolver a pessoa do líder, certo? Porque nenhum líder se transforma se ele não se transforma como pessoa. Porque a transformação, a minha liderança, ela se faz pelo que eu sou, pelas minhas crenças, pelo que eu acredito, pelos meus valores. Então, quando nós falamos de desenvolvimento de líderes, nós estamos falando em desenvolver a pessoa do líder. E por isso que eu disse para vocês que o impacto, né, ele é exponencial. Por quê? Porque quando você desenvolve o líder, você está desenvolvendo a pessoa deste líder. E esta pessoa está liderando em vários lugares da vida dele, não somente dentro da empresa. Só que aqui tem um outro aspecto importante que a gente precisa entender. Quando a gente fala de desenvolvimento de líderes, os líderes, e aqui quando eu falo em líderes, eu estou falando em empresários, eu estou falando em pessoas, em líderes potenciais, pessoas que querem virar líderes. Eu estou falando de empresários, certo? Eu estou falando de todas as pessoas que exercem ou desejam exercer uma função de liderança, certo? Eu estou falando do líder lá da igreja, eu estou falando do líder da ONG, eu estou falando do diretor da escola, eu estou falando do coordenador da escola, certo? Porque liderança neste contexto é qualquer pessoa, em qualquer lugar, né, que tenha sob a sua influência pessoas e que tenha como tarefa, como missão, como objetivo atingir um resultado, certo? Se vocês pararem para ver, né, em todas as instituições existem líderes. Se você pega uma instituição religiosa, certo? O líder, o pastor, o padre, o missionário, eles são líderes, eles estão influenciando pessoas. Então, tudo isso que eu estou falando serve para todos, certo? Para todas as instituições, todas as pessoas que desejam ou estão neste lugar de liderança. Só que aqui tem um aspecto importante que nós precisamos entender. Eu falei para vocês que liderança é apenas um papel que a gente desempenha a partir do que a gente é. Todo o processo de desenvolvimento de liderança passa pelo desenvolvimento do ser, certo? Só que aqui tem uma diferença que você precisa entender. É um desenvolvimento do ser focado num objetivo, certo? Os líderes vão chegar para você pedindo que eles precisam ter o resultado A, B, C, D e E. Esta é a demanda. A demanda dos processos de desenvolvimento de líderes, ele se dá
por um resultado que ele não está atingindo ou que ele precisa melhorar. E todo o processo de desenvolvimento é focado neste objetivo. Esta é a grande diferença de quando você está fazendo um processo de desenvolvimento de liderança de outros processos individuais de desenvolvimento. Ok? Então, isso precisa estar muito claro. Teve uma pergunta, eu quero pegar 2 perguntas, eu disse para vocês que eu fiz uma live no sábado, né, sobre liderança. Teve 2 perguntas que eu gostaria de retomar aqui, porque elas são extremamente importantes para o que nós estamos conversando aqui hoje, né? Uma delas foi: quais são as dores dos líderes? Ana, quais são as dores dos líderes? E aí eu vou te dizer o seguinte: os líderes têm todas as dores possíveis e imagináveis, né? E aí, claro, qual é o público de líderes que você quer trabalhar? Vamos lá. Você trabalha com empreendedores, né? Quer trabalhar com empreendedores. Qual é a grande dor do empreendedor? Estou sozinho. Eu não aguento mais. Eu levo tudo nas costas. Eu já não tenho mais vida. Eu estou sobrecarregado. A minha equipe, né, não alavanca. Ou se ele é um empreendedor que o negócio dele ainda é só ele, né? Eu não sei que caminho eu sigo. Eu estou sobrecarregado. Eu não estou conseguindo chegar onde eu quero chegar. São as dores de um empreendedor. Você pega um líder em início de carreira, né? Um líder que acabou de se tornar líder. Grande dor deste líder é: meu Deus, eu não sei como que eu faço para motivar a minha equipe, para engajar a minha equipe, né? Tudo aquilo que eu sabia, né, agora não traz mais o resultado. Eu sou pressionado pela equipe, eu estou pressionado pela empresa. Eu saí do lugar que eu estava, aonde eu era muito competente, agora eu não sei o que fazer. Eu não sei lidar com as dificuldades da minha equipe. Eu não sei como engajar a minha equipe, eu não estou conseguindo ter os resultados. Você pega líderes que já têm aí uma jornada, né? A dor de muitos desses líderes é: as coisas mudaram, o jeito que eu funcionava já não dá mais resultado, né? Eu não estou mais conseguindo ter resultados, né? Eu tô com alto turnover na minha equipe. Eu não consigo engajar. A minha equipe não se engaja, né? Eu tenho muitas reclamações, eu tenho muita reclamação de cliente, as minhas vendas estão caindo, a minha produtividade está caindo. Eu não tenho mais vida. Eu não tenho mais vida. Eu estou estressado, eu estou sobrecarregado. Se eu não faço, nada acontece. Essas são apenas algumas dores dos líderes, certo? E é por isso que este é um nicho tão lucrativo, porque ele tem uma grande demanda. Qualquer escopo de liderança que você resolver trabalhar, quero trabalhar com líderes em início de carreira, quero trabalhar com pessoas profissionais que desejam um cargo de liderança, quero trabalhar com empresas, quero trabalhar com líderes da área X, da área Y. O campo é vastíssimo, é muito vasto. Teve uma segunda pergunta que eu acho que pode ser a dúvida de muitos de vocês também, né? E a pergunta foi a seguinte: no nicho de liderança, público-alvo é o dono, proprietário, gerente ou colaborador? A pergunta era essa, né? Quando nós estamos falando do nicho de liderança, quem é o público-alvo? Eu até respondi nos meus stories, mas eu vou repetir aqui, porque os stories, né, ele já saiu. E essa é uma questão extremamente importante. Quando nós falamos do nicho de liderança, o seu
público-alvo de desenvolvimento é o líder, certo? Mas o seu público-alvo para quem você vai vender depende. Se você quer vender para pessoa física, pro líder pessoa física, ele te procurando para, ou porque ele deseja ascender outros cargos, ou porque ele está com dificuldades, ele precisa se desenvolver, ou aquela pessoa, aquele profissional que ainda não é líder, mas quer se tornar líder, certo? Se você quer atuar com a pessoa física, o seu público-alvo é o líder especificamente, ou este profissional que deseja assumir um cargo de liderança. Agora, se você quer trabalhar com empresas e vender os seus processos de desenvolvimento de líderes para as empresas, o patrocinador do processo é a empresa. Ou vai ser o empresário ou vai ser o RH. Esse é um entendimento extremamente importante, certo? O seu objeto de desenvolvimento, objeto entre aspas, claro, né? É o líder. Só o público-alvo é quem é o patrocinador daquele projeto. Se for pessoa física, é o líder. Você vai falar diretamente com o líder, certo? Se você quer vender para as empresas, você pode vender para os dois, certo? O seu público-alvo são as empresas, as dores das empresas, porque é ela que é o patrocinador. Me fizeram outra pergunta, e RH é público-alvo? Sim. Se você deseja trabalhar com empresas, quem é o patrocinador do processo é o RH ou é o empresário, certo? Fica claro? Me faço clara? Me digam aí, por gentileza. Deixa eu ver aqui, ó. A Juliane está perguntando. Liana, para trabalhar também com líderes, preciso escolher o escopo da liderança ou posso trabalhar com todo tipo de líder? Boa a tua pergunta, Juliane. Quando você define nicho de liderança, certo? Você pode trabalhar com todo tipo de líder. Eu trabalho com todo tipo de líder, certo? Todo tipo de líder, e aqui talvez assim, ó, o que seja importante porque tem algumas áreas, alguns mercados, certo? Que tem um escopo um pouco diferente, certo? Por exemplo, eu trabalho com qualquer nível de liderança. Lideranças empresariais, líderes de empresas, certo? Tanto pessoa física quanto jurídica. Mas, por exemplo, você deseja trabalhar com líderes religiosos, certo? Aqui tem uma coisa que é legal, deixa eu explicar isso. O entendimento de liderança o que nós trabalhamos em termos de competências é igual em qualquer mercado, em qualquer segmento, certo? Mas, claro, o que muda é o enfoque. Por exemplo, se você está trabalhando com empresas, certo? A sua linguagem é voltada para resultados, para empresas. Se você está trabalhando, por exemplo, com líderes religiosos, né? As competências, os conceitos, as competências serem desenvolvidas é exatamente a mesma, só que tem uma diferença, né? As pessoas que esse líder influencia, ele não tem um poder formal sobre eles. E nestes casos, a liderança ela tem que ser ainda maior. Ainda maior. Eliana, eu posso trabalhar com líderes na área pública? Claro que sim, todas as áreas, todos os segmentos, aonde o líder, ele
ele não tem um poder formal. Vamos lá, líderes religiosos, ele não tem um poder formal. O poder dele é pessoal, certo? Você pega serviço público, o líder ele tem um poder formal, mas ele tem limitações na sua autoridade. Por exemplo, em muitos casos ele não pode emitir, diferente de uma empresa. Então, o que muda é quais são as pessoas que este líder influencia. E aí você precisa entender isso para ajudar este líder, certo? Mas os conceitos, as competências, elas são exatamente as mesmas. Exatamente as mesmas. Deixa eu contar um exemplo dentro disso, né, para explicar isso para vocês. Por exemplo, Juliane, eu um dia estava fazendo uma mentoria. Eu nunca trabalhei com líderes religiosos, certo? Eu nunca trabalhei com líderes religiosos. E veio para uma mentoria, uma pessoa me solicitou uma mentoria, né? E ela era uma pastora, uma líder religiosa. Ela e o esposo dela. E quando a gente começou a conversar, né? Na verdade, é tudo igual. É tudo igual, certo? Só que quando você é, por exemplo, um líder religioso, né, você não tem o poder formal sobre as pessoas. Né? E aí a liderança ela é ainda mais importante. E essa pastora, né, foi assim muito legal, porque eu disse para ela, eu disse, olha, né, eu posso conversar com você sobre liderança. Né? Eu não sou do meio religioso. Né? Mas quando nós terminamos a mentoria, ela disse assim para mim, nossa, Eliana, quanta contribuição. Agora eu entendo por que nós temos perdido muitos líderes, né, que nós temos dentro da nossa igreja. Né? Por que nós não temos conseguido, né, realmente levar a nossa missão, o nosso propósito da forma que nós acreditamos que nós podemos levar. E ela pôde se dar conta de quantas coisas ela e o esposo, que eram os líderes maiores, né, estavam fazendo, que não estava contribuindo para a expansão que eles gostariam de ter dentro da missão deles. Então, sim, você pode trabalhar com todo tipo de líder. Só que aqui tem uma questão importante, acho que já está quase o nosso horário, né? Tem uma questão importante que é o seguinte: trabalhar com líderes exige ferramentas, metodologias e postura própria para este nicho. Se você atua com outro nicho, saiba que na área de liderança, seja no segmento que for, existe ferramentas, uma metodologia, um direcionamento diferente, certo? Que é próprio deste nicho, que exige de nós também uma postura diferente. E é exatamente, e nós temos um grande nicho aí, um grande nicho nos processos individuais, certo? Um grande nicho nos processos individuais. Quando, Liana, que a gente faz um processo individual e quando que a gente faz um processo de grupo? Você faz um processo de grupo quando você tem questões do grupo, certo? Quando que você faz um processo individual? Quando você tem questões individuais a serem trabalhadas. Hoje, em bem dizer 100% dos meus processos, né? Eu trabalho com processos de grupo e no paralelo com os processos individuais. E às vezes eu começo pelos processos individuais para depois evoluir para o grupo. Porque tem questões que são do individual, não são do grupo. Você não trabalha no grupo, você trabalha no individual. E nós temos uma grande demanda no mercado. Porque os líderes continuam tendo que se reinventar, tendo que dar conta, né, de tudo que está posto aí, de todo esse vai e volta, desta insegurança, deste novo modelo, né, de trabalho que nós temos aí. E é exatamente por isso que eu resolvi fazer, porque eu vejo hoje o quê?
né? Muitos profissionais que já se deram conta do quanto o nicho de liderança é lucrativo. Mas também eu vejo muitos desses profissionais indo para o mercado se queimando. E se queimando por quê? Porque não tem a metodologia adequada para este nicho. Não sabem trabalhar com as ferramentas e com a condução do processo mesmo, né? Deste nicho específico. Este é um nicho que melhor paga, melhor remunera, mas saiba, é o que também exige resultados, certo? Porque os líderes são focados em resultados. E é por isso que a gente vende tanto também, certo? A gente vende tanto porque a cabeça do líder funciona assim. Se eu fizer isso, eu ganho o quê? Aí eu ganho a minha promoção, eu ganho meu desenvolvimento, eu aumento meu faturamento. E aí ele vem e ele paga. Só que, claro, você do lado de cá precisa estar preparado para ser esta contribuição que esse líder precisa, certo? E é uma contribuição de resultado. E eu sei que isto, a grande maioria dos profissionais não conhece, não sabe fazer, certo? E muitos se queimam exatamente por isso. E é exatamente por isso que eu decidi, então, amanhã eu vou estar fazendo uma aula exclusiva sobre processos individuais para líderes. Para que você possa ter este grande serviço na sua esteira de serviços, né? Que você possa desenvolver os líderes, ter uma metodologia, entender como é que funciona o processo individual de líderes, que é diferente do processo de grupo, que é diferente dos processos individuais de outros nichos, de outras áreas. Então, amanhã, às 8 horas da noite, eu vou estar fazendo uma aula exclusiva. Para participar, você precisa se inscrever. O link aqui no Insta tá na bio, aqui no Face, logo mais vai estar aqui embaixo do vídeo, certo? Essa aula ela é exclusiva para quem se inscrever, ok? Você vai poder me fazer perguntas. E qual é o foco dessa aula? É a gente falar sobre os processos individuais para líderes. Este é o foco. Qual é o mercado, quais são as possibilidades, como é que funciona este processo, para quem que a gente vende, como é que a gente vende. É isso que eu vou conversar amanhã nesta aula. A nossa aula é exclusiva sobre este grande serviço do processo individual para líderes, que você pode vender para profissionais que querem se tornar líderes, você pode vender para a pessoa física do líder que quer uma promoção, que quer ascender na sua carreira, para aquele líder que está com problema, você pode vender para empresas. Então, realmente, é um grande mercado. Fica aqui meu convite, então, né? Se este é um tema que te interessa, se você realmente consegue ver aí esta possibilidade, né, deste grande serviço e escolhe ter processos individuais na sua esteira de serviço e realmente poder contribuir, né, com esta mudança que o nosso mundo precisa. Fica o convite, a aula é amanhã às 8 horas, mas para isso você precisa se inscrever. O link tá na bio. Combinado, meus queridos? Espero vocês na aula amanhã às 20 horas, para nós conversarmos e afundarmos neste serviço que é uma grande contribuição para o mundo. Um serviço que gera muitos resultados para o seu cliente, para o seu negócio. Este é um serviço que pode fazer a diferença neste momento no seu negócio e na vida de muitas pessoas, ok? Se faz sentido para você, se essa é a sua escolha, eu te espero na aula amanhã às 20 horas. Mas para isso, lembra, tem que se inscrever, o link tá lá na bio. Combinado? Um grande abraço e nos encontramos amanhã